o palhaço e a visão da criança, o olhar da criança. É comum a gente relacionar a figura do palhaço ou da palhaça com a criança. Isso não acontece à toa. Dentro da formação da palhaçaria, nos cursos, a gente trabalha muitos exercícios para aproximar o olhar da criança, treinar na gente um olhar curioso, ingênuo, como se olhasse as coisas pela primeira e a última vez. Essa intensidade na experiência, presente, tanto quanto quando a criança brinca. Né? A criança, quando brinca, ela vive aquele momento de maneira intensa. E a nossa busca na formação do palhaço é entender esse estado, essa sensação, esse viver intenso e presente, tanto quanto a criança. Mas também com a consciência que a criança brinca. Porque a criança vive intensamente, mas ela sabe que é um jogo. Tem um trecho de um livro do Yoshi Ueda. O Yoshi Ueda é um ator japonês que trabalhava na companhia do Peter Brook. É uma companhia que ele reunia diversos atores do mundo todo em busca de uma linguagem teatral que fosse universal. E eu não sei se esse trecho que eu vou citar está no livro Um Ator Errante ou no livro O Ator Invisível. Se alguém souber, pode colocar aqui no comentário, por favor. Eu agradeço. Mas tem um trecho que ele fala, né, ele cita uma criança brincando com um cabo de vassoura, como se fosse um cavalo. E ali em cima daquele cabo de vassoura, a criança é um cavaleiro, é um guerreiro, brinca de diversas batalhas, mas com a plena consciência de que aquilo é uma brincadeira, de que aquilo é um jogo. Se por acaso o cabo de vassoura relinchar, a criança vai achar aquilo muito estranho. E então é a mesma coisa quando a gente está na formação do palhaço, né? A gente brinca, não, a intenção não é infantilizar o nosso palhaço com essa busca do brincar da criança. Não, de forma alguma, mas sim resgatar essa conexão com esse estado de alegria verdadeira, de intensidade. Resgatar essa sensação, esse estado e levar isso para a cena. É embebido dessa sensação gostosa de que a gente vai brincar integralmente com os colegas de turma e assim ampliar o nosso repertório dentro da brincadeira. O fato de num jogo de pega-pega, por exemplo, a gente apreciar a nossa frustração, isso é uma coisa muito interessante. Porque o palhaço, ele fracassa o tempo todo, mas ele não sofre, porque ele não tem essa consciência do que é o fracasso. Ele não tem essa consciência da competitividade que nós temos no nosso mundo. Né? Um simples pega-pega pode ganhar novas perspectivas, né? Sem preconceito, próprio do mundo dos adultos, brincando de ser pegador, vivenciando a frustração de ser pego. A racionalidade não é que ela não existe, claro, mas ela vai acontecer depois, num registro, por exemplo, né, após a aula, você senta lá e registra todos os jogos que aconteceram, todas as sensações e descobertas e possibilidades que aconteceram dentro do jogo. E aí sim, a razão vem para registrar e, quem sabe, criar dramaturgias a partir disso. Alguns jogos dentro da formação do palhaço vão buscar essa sensação através de resgate de lembranças, de memórias da infância. Às vezes isso é necessário dentro do curso porque com o nosso cotidiano estressante, com a vida de trabalho, família, casa, tantas coisas que a gente tem que dar conta,
às vezes a gente se afasta um pouco da nossa infância. Então, alguns exercícios virão para fazer esse resgate. Não cabe aqui a gente ficar falando se as memórias são construídas, que as coisas na nossa infância não aconteceram exatamente da maneira com que a gente lembra. Aqui, né, na formação da palhaçaria, esse não vai ser o foco. O foco será justamente resgatar a sensação de alegria, a lembrança de um cheiro, né? Às vezes o pessoal lembra de alguns cheiros lá da infância, da pré-escola, o cheiro do giz de cera, por exemplo. E essa lembrança dá um conforto, dá aquela sensação gostosinha. É isso que a gente vai buscar, para levar essa sensação para o jogo. Tem uma imagem, inclusive, que eu gosto bastante, que eu vou colocar aqui no canto da tela, sobre a questão da criança interior, de que todo adulto possui dentro de si uma criança. Uma criança, então tem essa imagem que eu gosto bastante, que é o adulto olhando o seu reflexo e vendo a sua criança. E na formação do palhaço a gente também, então, acaba trabalhando com essa criança. Tem uma outra frase que diz, trabalhando com aquele que ri dentro de você mesmo. Ou, então, trabalhando a sua criança interior. Às vezes a nossa criança lá atrás, nosso passado, foi uma criança muito reprimida, muito exigida, e na formação do palhaço a gente é capaz de olhar de novo para essa criança, para essas sensações também e ressignificá-las. Pode reconhecer essas questões e ressignificá-las. Bom, aí a gente tem uma intersecção já com a psicanálise, né? Se até então eu estava falando muito do brincar, né, da visão da criança, a gente agora, nesse momento, teve um encontro aí com a psicanálise falando em ressignificar coisas do passado. A proximidade com a visão da criança para a palhaça, para o palhaço, é muito importante quando ele vai atuar com a criança. No hospital, por exemplo, quando um palhaço bate na porta de uma criança ali de um quarto, a criança não quer necessariamente ver uma outra criança a visitando. O que ela está vendo ali é uma palhaça, um palhaço que entende o mundo como ela entende. Então esses exercícios são importantes para a gente se conectar com uma certa cumplicidade com a criança. Já me aconteceu de ao visitar uma criança, a mãe às vezes buscar no palhaço, na palhaça, alguma coisa, um elo para conseguir alguma coisa da criança. Então, às vezes, a mãe dizia, olha filho, tá gostando da visita dos palhaços? Ai, que bom, então come tudo, porque senão os palhaços não vão voltar outro dia. A gente, né, como palhaço, se sentia um pouco ameaçado ali naquela hora, e dentro da característica da palhaçaria, né, a minha palhaça imediatamente disse, não, peraí, mas se ele não quiser comer, não tem problema, eu posso comer por ele, porque eu tô com fome. E aí pronto, já estabelecemos um jogo, né, eu e meu parceiro palhaço ali na época, estabelecemos um jogo de tentar pegar aquela comida de alguma forma. E o outro palhaço, com medo de levar bronca, dizia que a gente não podia pegar, mas ele também estava com fome, então a gente não podia pegar, mas ele também queria. Então a gente bolou estratégias ali de tentar pegar aquela comida sem ser percebido. Pronto, foi o jogo, a criança se divertiu com isso. Eu não sei se de fato, ao sairmos do quarto, se a criança realmente comeu ou não comeu a comida. Eu achei interessante isso ter acontecido, esse jogo, porque existem tantas formas de incentivar a alimentação para a criança. A chantagem não precisa ser uma delas. Parece que a chantagem é uma coisa tão do mundo dos adultos. A gente pode aproveitar outras brincadeiras, outros jogos
que são mais próximos da visão da criança. Por que que o adulto acha que brincar é coisa só de criança? Por que que o adulto se distancia do brincar, do jogar, do se divertir muitas vezes? Por que que a gente não pode levar o estado de brincadeira para as nossas ações cotidianas? Eu vou deixar aqui uma frase do Winnicott. A psicanálise foi desenvolvida como forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os outros. Por que não pensar que no mundo adulto a gente continua brincando, de se relacionar, de trabalhar, de cuidar de uma casa, de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo? A gente vai brincar de fazer análise. Gostaria de agradecer também a Fabi, lá do Tera, o espaço onde eu faço aulas. Foi numa conversa por WhatsApp, por conta do primeiro vídeo dessa série, que ela me deu a inspiração, me presenteou com a inspiração de fazer esse vídeo aqui falando sobre a criança interior e sobre o brincar. Muito obrigada. Eu espero que vocês também comentem para que os comentários gerem outras reflexões e outros vídeos. Esse movimento tem sido muito bacana. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.